Aprenda em 1 hora a estratégia de Sêneca para destruir a ansiedade em 10 minutos. O título promete rapidez. Promete um atalho cronometrado, através de um território que, para você, tem sido um labirinto interminável. Promete domínio sobre o indomável. Promete um fim claro, demarcações precisas para algo que te acompanha há tempo demais, como uma sombra que cresceu até se tornar maior que o próprio corpo. Só o fato de seus olhos terem buscado refúgio na promessa de 1 hora ou 10 minutos já diz muito sobre a temperatura da sua alma neste exato momento. Não é curiosidade intelectual que te trouxe aqui. É uma necessidade visceral de interrupção. Porque a ansiedade que você sente, essa vibração subterrânea que nunca cessa completamente, não nasce do perigo real. Se houvesse um leão à sua frente, seu corpo saberia o que fazer: correr ou lutar. Mas não há leões. Há apenas a vida comum, os e-mails, as conversas pendentes, o silêncio da casa, o ruído da rua. A sua ansiedade não nasce do que está fora. Ela nasce da pressa agonizante por resolver a própria mente. Você quer aprender rápido, não porque é superficial, nem porque despreza a profundidade do conhecimento, mas porque a dor da incerteza tem um peso acumulativo. Você quer aplicar algo simples, uma ferramenta mecânica, uma alavanca que possa puxar agora mesmo e ver as engrenagens pararem. Você quer sair diferente em pouco tempo. Quer entrar neste texto sendo quem é, cansado, alerta, tenso, e sair dele sendo outra pessoa, alguém capaz de respirar sem sentir que está roubando o oxigênio do futuro. Isso não acontece porque você é impaciente por natureza. Talvez em outras áreas da vida você seja a pessoa mais meticulosa que conhece. Mas a impaciência aqui é um sintoma de exaustão, não de falha de caráter. Viver com esse ruído constante, essa estática mental que preenche cada lacuna de silêncio, é biologicamente insustentável. É como tentar dormir ao lado de uma máquina que nunca desliga, que zumbe numa frequência que só você escuta. O cansaço que você sente não é aquele que uma noite de sono resolve. É um cansaço da vigilância. É a fadiga de ser o guarda de uma fronteira que não está sendo atacada, mas que poderia ser a qualquer segundo. Antes de qualquer estratégia, antes de Sêneca ou de qualquer lógica estoica ser apresentada, precisamos reconhecer o terreno onde estamos pisando. Existe esse estado anterior à busca pela cura, a sensação permanente de estar sempre um passo atrás da própria vida. Observe se isso ressoa no seu peito agora. A impressão de que o tempo corre numa velocidade ligeiramente superior à sua capacidade de processá-lo. Você acorda e já sente que está atrasado, não para um compromisso na agenda, mas para a própria existência. É como se a vida fosse um trem que acabou de partir, e você estivesse eternamente correndo pela plataforma, vendo o último vagão se distanciar, estendendo a mão para algo que já foi. Essa defasagem cria uma culpa surda. Você sente que deveria estar mais calmo, mais preparado, mais pronto, mas nunca está. O agora parece escorregadio, impossível de habitar, porque sua mente já foi lançada para a próxima hora, para a próxima semana, para as catástrofes hipotéticas do próximo ano. É como se algo estivesse prestes a acontecer. Não algo bom, nem necessariamente algo terrível, mas algo grande que exigirá de você recursos que você teme não possuir. Você vive num estado de pré-impacto. Sabe quando você vê um objeto caindo e antes mesmo dele tocar o chão, seus músculos se contraem, seus olhos se fecham e sua respiração trava? A ansiedade que te trouxe a este texto é viver esse milésimo de segundo de contração, mas esticado por dias, meses, anos. Como se você precisasse se preparar para um impacto que nunca chega. O golpe não vem, o vidro não quebra, o desastre não se concretiza, mas o seu corpo não recebeu o memorando de que está seguro. Ele continua rígido, esperando a colisão, gastando uma energia colossal para se proteger de fantasmas. E é nesse hiato, nesse espaço vazio entre o medo do golpe e a ausência do golpe, que a sua energia vital escoa. É aqui, nessa tensão invisível para os outros, mas ensurdecedora para você, que a promessa de alívio em 10 minutos se torna não apenas atraente, mas necessária para a sobrevivência psíquica. Sêneca não falava com pessoas tranquilas. Existe um equívoco romântico sobre a filosofia.
Uma imagem desbotada de homens vestidos em linho, caminhando calmamente sob o sol suave de Atenas, debatendo o universo sem relógio e sem dívidas. Mas essa não é a origem da voz que você está prestes a ouvir. Sêneca não escrevia para monges isolados em montanhas silenciosas. Ele não falava com quem tinha a vida ganha, nem com quem desconhecia o gosto metálico do medo na boca. Sêneca falava com pessoas sobrecarregadas. Ele escrevia para Lucílio, um homem real, um procurador do império, alguém imerso na política, no dinheiro, na gestão de crises e na instabilidade social. Ele falava com gente que tinha muito a perder, gente que acordava no meio da noite com o coração disparado, revisitando as conversas do dia anterior, calculando os riscos do dia seguinte. Sêneca falava com pessoas que viviam sob o fio da navalha, onde um erro de julgamento não custava apenas dinheiro, mas reputação, exílio ou a própria vida. Se essa descrição parece distante historicamente, a sensação interna que ela evoca é dolorosamente contemporânea. O cenário mudou. Saíram as togas, entraram os ternos e as telas iluminadas, mas a pressão no peito permanece idêntica. Ele falava para quem não tinha tempo, e paradoxalmente precisava encontrar tempo para não enlouquecer. Ele falava com pessoas inteligentes demais para não perceber o caos. E aqui reside uma das crueldades mais sutis da sua condição. A sua ansiedade é, muitas vezes, um subproduto da sua competência. Se você fosse desatento, se fosse superficial, se não tivesse essa capacidade analítica afiada de desdobrar cenários e antecipar consequências, talvez dormisse melhor. A ignorância é, de fato, uma forma de anestesia. Mas você não tem esse luxo. Sua mente é uma máquina eficiente de mapear problemas. Você enxerga as fissuras na estrutura antes que a parede rache. Você percebe a mudança no tom de voz que precede o conflito. Você nota o detalhe que todos ignoraram, mas que pode derrubar o projeto. Essa inteligência, que o mundo tanto aplaude e pela qual você é recompensado profissionalmente, é a mesma ferramenta que se volta contra você no silêncio do quarto. Ela não desliga, ela continua simulando, projetando, prevenindo. Você sofre não porque é fraco, mas porque é excessivamente lúcido. Sua mente foi treinada para resolver problemas, e na falta de problemas reais imediatos, ela começa a criar problemas hipotéticos apenas para ter o que resolver. É uma inteligência que, sem direção, começa a canibalizar a própria paz. E, acima de tudo, Sêneca falava com pessoas cansadas demais para continuar reagindo a ele. Há um tipo específico de exaustão que não responde a férias ou fins de semana. É o cansaço de estar em guarda. Você vive em um estado de vigília armada. É como se a qualquer momento o telefone pudesse tocar trazendo a notícia que mudaria tudo, ou o e-mail que detonaria a crise. Você se tornou um especialista em apagar incêndios, em segurar as pontas, em ser o pilar de sustentação para os outros. Mas ninguém perguntou quem sustenta o pilar. Essa postura reativa drena a alma. Viver reagindo ao mundo significa que o mundo dita a sua agenda, o seu humor e a sua frequência cardíaca. Você acorda e a primeira coisa que faz é checar o que o mundo exige de você hoje. Você não age, você responde. Você não cria, você resolve. E com o tempo, essa dinâmica cria um desgaste corrosivo. Você sente que a vida é uma série de ondas quebrando sobre a sua cabeça e você mal tem tempo de puxar o ar entre uma e outra. Sêneca viu isso há 2000 anos. Homens e mulheres devorados por suas obrigações, consumidos pela ocupação frenética, que na verdade é uma fuga de si mesmos. Portanto, se algo neste texto parecer familiar demais, se as descrições tocarem em nervos expostos que você prefere esconder em conversas sociais, entenda isso. Não é porque você estudou estoicismo academicamente. Não é porque você leu citações bonitas na internet. É porque você já vive dentro do problema. O estoicismo, na sua forma mais pura, não é um exercício intelectual para dias calmos. É medicina de emergência para a alma febril. Se você sente que estas palavras foram escritas para você, é porque a filosofia estoica nasceu exatamente nesse terreno de tensão onde você habita agora. Ela não foi feita para adornar bibliotecas, mas para ser usada nas trincheiras da vida diária, ali onde o suor escorre e a certeza falha.
Você reconhece o diagnóstico não porque aprendeu a teoria, mas porque carrega os sintomas na pele todos os dias. E reconhecer que você é o paciente e não apenas um observador curioso é o primeiro passo, o único passo possível para que qualquer estratégia de 10 minutos possa, de fato, começar a fazer sentido. A ansiedade não é excesso de emoção, é excesso de futuro. Existe uma crença popular repetida exaustivamente em consultórios e conversas de bar, de que a ansiedade é um transbordamento de sentimentos. Dizem que você sente demais, que é intenso demais, que seu coração é vasto e desgovernado. Mas essa é uma leitura romântica e fundamentalmente errada do seu mecanismo interno. Se você observar com a frieza de um cirurgião, perceberá que a ansiedade, em sua essência, é seca. Ela não é um excesso de amor, nem de ódio, nem de tristeza. Ela é um erro de calibração temporal. A ansiedade é puramente excesso de futuro. É uma incapacidade cognitiva de manter a consciência dentro das fronteiras do momento presente. Sua mente não está inundada de emoções. Ela está sequestrada por um tempo que ainda não existe. Você se tornou um viajante do tempo que perdeu o caminho de volta, preso numa dimensão hipotética, tentando resolver equações que ainda não foram escritas no quadro negro da realidade. Você raramente fica ansioso com o agora. Faça o teste. O desafio é brutal pela sua simplicidade. Olhe para o agora imediato. Não para o agora da sua carreira ou do seu casamento, mas para o agora físico, sensorial. Onde estão seus pés? Onde estão suas mãos? O ar está entrando e saindo dos seus pulmões? O teto está caindo sobre sua cabeça neste exato segundo? Provavelmente não. O agora, quando observado de perto com uma lupa honesta, quase sempre é administrável. O agora é neutro. Ele é composto de respiração, gravidade e sensações táteis. Ninguém enlouquece no agora, porque o agora não exige interpretação. Ele apenas é. A dor física real é suportável. O que é insuportável é a história que contamos sobre quanto tempo ela vai durar. O que te atravessa, o que corta sua respiração e aperta seu peito, é o antes. É a antecipação. É a sombra projetada de um objeto que nem sequer entrou na sala. O problema reside no vocabulário condicional que sua mente adotou como língua materna. O e se, o quando, o depois. Essas palavras são gatilhos que disparam filmes de terror em alta definição dentro do seu crânio. Você sofre por cenários, não por fatos. A mente ansiosa é, ironicamente, uma mente extremamente criativa. Você é um roteirista premiado de tragédias que nunca estreiam. Você passa o dia escrevendo diálogos que ainda não aconteceram. Você ensaia a demissão, ensaia o término, ensaia a falência, ensaia o diagnóstico médico ruim. Você constrói a cena, coloca a iluminação sombria, escolhe as palavras exatas que a outra pessoa vai dizer para te ferir, e então sente a dor dessa ferida imaginária. Você sofre por simulações. Observe a insanidade sutil desse processo. Você briga com alguém no chuveiro, ganha ou perde a discussão, sente a raiva subir, o rosto esquentar, a adrenalina bombear e sai do banho exausto de uma guerra que ocorreu exclusivamente no silêncio dos seus neurônios. A pessoa real com quem você brigou está na sala ao lado tomando café, alheia ao conflito, ou talvez nem exista mais na sua vida, mas o custo energético foi pago. O boleto biológico foi cobrado, e isso cria uma distorção sutil, mas devastadora. O corpo reage como se estivesse em perigo real, enquanto a mente, lá no fundo, naquela parte racional que agora sussurra baixinho, sabe que nada está acontecendo. Aqui está o cerne da sua exaustão. Não é o trabalho, não são os problemas. É essa dissonância cognitiva. Seu corpo é um animal antigo e leal. Ele não entende ironia, não entende hipótese. Se você imagina um penhasco, ele tensiona os músculos para não cair. Se você imagina um predador social, um chefe, um crítico, um público, ele dilata as pupilas e desvia o sangue do estômago para as pernas, preparando a fuga. O corpo acredita em todas as mentiras que a mente conta, mas a mente sabe que é mentira, e você vive rasgado ao meio por essa divisão. Uma parte de você está sentada numa cadeira confortável, num ambiente climatizado, seguro. A outra parte, a parte biológica, está correndo numa savana em chamas, fugindo de dentes afiados. O corpo grita, perigo.
A realidade sussurra segurança. Viver nesse hiato, sustentando essa contradição minuto após minuto, consome mais glicose e mais vontade de viver do que qualquer maratona física. O que cansa não é a realidade. A realidade é leve. O que pesa toneladas é a obrigação de carregar um futuro catastrófico nas costas, enquanto tenta caminhar em linha reta no presente. Sêneca não tentou eliminar pensamentos. Ele observou de onde eles vinham. Há uma violência silenciosa na forma como tentamos consertar a ansiedade moderna. Dizem para você pensar positivo, limpar a mente ou bloquear a negatividade. Mas Sêneca, com a precisão de quem dissecou a alma humana muito antes da psicologia existir, sabia que tentar eliminar pensamentos pela força é como tentar segurar fumaça com as mãos nuas. O esforço apenas dispersa o problema e o torna mais sufocante. Ele não propunha uma lobotomia espiritual. Ele propunha uma investigação forense. Ao observar a origem do turbilhão mental, Sêneca percebeu algo desconfortável, uma verdade que preferimos evitar. A ansiedade cresce não pela gravidade dos problemas, mas quando você acredita que precisa controlar resultados que ainda não existem. O problema não é o pensamento em si. O problema é a sua relação de propriedade com o futuro. Você opera sob a premissa oculta de que, se pensar o suficiente, se tensionar o corpo o suficiente, conseguirá dobrar a realidade à sua vontade. É uma arrogância inocente, mas devastadora. Você acredita que a intensidade da sua preocupação tem o poder magnético de alterar o curso dos eventos. Você chama de preocupação, mas é tentativa de controle. Vamos retirar o eufemismo. Quando você passa noites em claro ruminando sobre uma apresentação, sobre a saúde de um familiar ou sobre a volatilidade do mercado, você não está apenas preocupado. Você está engajado em um ritual de superstição cognitiva. Quando você se preocupa, não está apenas antecipando o pior. Está tentando ensaiar domínio. Existe uma lógica secreta e falha operando no seu inconsciente. Se eu prever todas as catástrofes, nenhuma delas me pegará de surpresa. Você acredita que pensar bastante sobre algo reduz o risco, que sofrer antes diminui o impacto depois, que a vigilância constante é o preço a pagar pela segurança. É como se a sua ansiedade fosse um imposto preventivo, um suborno que você paga ao destino para que ele seja gentil com você. Você constrói cenários terríveis na esperança de que, ao visualizá-los, eles percam a força. Você acredita que prever tudo te protege. Mas observe com honestidade brutal a sua própria história. Quantas vezes isso funcionou? Quantas vezes a tragédia que você ensaiou por meses aconteceu exatamente como no roteiro? E nas raras vezes em que algo ruim aconteceu, o seu sofrimento prévio serviu de amortecedor? Ou a dor do momento foi nova, crua e indiferente a todos os seus ensaios? A tentativa de controle é uma alucinação de poder. O mundo é vasto, caótico e indiferente aos seus planos, e aceitar isso não é derrota. É o início da sanidade. Na maioria das vezes, você sofre duas vezes. Essa é a aritmética cruel da ansiedade. Sêneca apontava para o desperdício vital dessa estratégia. Se o evento temido se concretizar, você terá sofrido antes, na espera e durante, no fato. Você terá pago juros exorbitantes sobre uma dívida que ainda nem havia contraído. Você chega ao momento da crise já exaurido, com as reservas emocionais drenadas pela batalha imaginária que travou sozinho no quarto escuro. Você sangra antes do corte. E se o evento temido não acontecer? O que ocorre na maioria esmagadora das vezes? Então, você sofreu por absolutamente nada. Você queimou tempo de vida, envenenou momentos de paz, estragou jantares em família e perdeu noites de sono por um fantasma que se dissolveu com a luz do sol. Esse tempo não retorna. Essa energia gasta em controle não é reembolsável. Sêneca chamava isso de miséria antecipada. Não entenda isso como um julgamento moral. Ele não estava te chamando de fraco. Miséria antecipada é uma descrição clínica de um estado de ser. É a condição de viver perpetuamente no rascunho de uma dor futura. É a escolha inconsciente de importar sofrimento de um tempo que não existe para contaminar o único tempo que você realmente tem. Você vive dores que não são suas ainda. E talvez nunca sejam.
O princípio filosófico aqui é de uma clareza cortante. A dor real é inevitável, mas o sofrimento antecipado é opcional. Quando você sofre pelo futuro, você está voluntariamente se submetendo a uma tortura que a realidade por si só ainda não impôs. A realidade costuma ser mais leve que a imaginação. O momento real de um problema traz consigo a adrenalina e as ferramentas para resolvê-lo. A imaginação do problema traz apenas o medo, sem a capacidade de ação. Sair desse ciclo exige entender que controlar a própria mente não significa impedir que pensamentos ruins surjam, mas parar de confundir esses pensamentos com fatos iminentes. É a diferença entre ver uma tempestade no horizonte e acreditar que você já está se afogando. A estratégia não começa em agir, começa em separar. Quando você busca uma solução para a angústia, seu instinto natural é adicionar. Você quer adicionar uma prática, um hábito, um exercício de respiração, uma nova rotina matinal. Você quer fazer algo, porque a ação nos dá a ilusão reconfortante de movimento, e movimento, na nossa cultura frenética, é confundido com progresso. Mas a sabedoria de Sêneca opera na direção oposta. Ela não é aditiva, ela é subtrativa. A cura não começa pelo movimento das mãos, mas por um movimento da inteligência, um corte. Sêneca não oferecia técnicas rápidas para melhorar a sua vida. Ele oferecia uma divisão clara, quase fria, que funciona como um bisturi na carne inflamada da sua preocupação. Existe aquilo que depende de você, e existe aquilo que não depende. Você conhece essa ideia. Provavelmente já a viu estampada em posts motivacionais, tatuada em peles alheias ou resumida na oração da serenidade. Intelectualmente, é um conceito trivial, quase banal. Você balança a cabeça e diz, sim, eu sei disso. Mas há um abismo intransponível entre saber uma frase e encarnar uma verdade. Você raramente aplica essa distinção quando mais precisa, justamente porque a natureza da ansiedade é borrar fronteiras. A ansiedade é uma névoa que dissolve os limites entre o seu poder e o poder do mundo. No auge da crise, quando o peito aperta e o sono desaparece, essa divisão lógica evapora. Naquele momento de pânico silencioso, tudo parece depender de você. A ansiedade te convence de uma mentira grandiosa e terrível, a de que você é o regente universal dos desfechos. Você começa a acreditar que, se preocupar o suficiente, se tensionar cada músculo do seu corpo, se repassar o cenário 1000 vezes, você terá o poder místico de alterar a realidade externa. É uma onipotência dolorosa. Você assume o peso do mundo sem ter os braços de um titã. Observe o que realmente te tira o sono. Raramente é a sua própria ação. O que te atormenta são os territórios onde você não tem jurisdição, mas insiste em tentar governar. A resposta do outro, você escreve a mensagem perfeita, revisa, envia, e então o tormento começa. Por que não respondeu? O que aquele silêncio significa? O que ele está pensando agora? Você quer entrar na mente de outra pessoa e ditar a percepção dela sobre você. O resultado da decisão. Você fez a escolha, entregou o projeto, fez o investimento. Mas agora quer controlar as variáveis do mercado, o humor do chefe, a aleatoriedade da economia, a estabilidade do futuro. Você quer garantias de que nada vai quebrar, de que ninguém vai adoecer, de que o chão permanecerá firme. E é aí que a mente colapsa. Não confunda esse colapso com fraqueza de caráter. Você não está colapsando porque é frágil. Está colapsando por uma questão de física estrutural. Você está tentando sustentar um edifício que não foi construído sobre a sua fundação. A mente humana foi projetada para lidar com a intenção, com o esforço, com a virtude da ação presente. Ela não foi projetada para carregar o peso dos resultados, que pertencem à complexa teia do destino, do acaso ou da vontade alheia. O colapso vem de assumir responsabilidades que não são humanas. Há uma arrogância inocente no ansioso. Ao tentar controlar o incontrolável, você está inconscientemente tentando desempenhar o papel de Deus, ou do destino, ou da fortuna. Você quer domar o caos. Mas o caos é maior que você. Sêneca nos convida a uma humildade radical, que é, ao mesmo tempo, a maior fonte de alívio possível. Reconhecer a própria impotência diante do externo. Isso soa assustador, mas é o início do silêncio.
Quando você finalmente admite, não com a boca, mas com as entranhas, que o resultado não lhe pertence, algo se solta. A corda esticada arrebenta, mas você não cai. Você pousa. A estratégia de separar não é sobre desistir de agir. É sobre agir com ferocidade naquilo que é seu, sua intenção, sua honestidade, seu esforço. E no exato segundo em que a ação sai das suas mãos, declarar paz com qualquer que seja o retorno do universo. É olhar para a carta enviada e dizer: minha parte acabou. É olhar para a entrevista feita e pensar: o que eu podia ser, eu fui. O resto é ruído. O resto é cenário. E tentar dirigir o cenário enquanto se atua nele é a receita exata para a loucura. A separação que Sêneca propõe é o ato de devolver ao mundo o peso que é do mundo e ficar apenas e tão somente com o peso que seus ombros foram feitos para carregar. O erro não é sentir ansiedade, é dialogar demais com ela. Aqui reside a armadilha mais sofisticada da sua própria psique, o ponto cego, onde a maioria das batalhas internas é perdida antes mesmo de começar. Você foi condicionado a acreditar que sentir ansiedade é uma falha, que o aperto no peito, o suor frio ou a mente acelerada são sinais de que algo quebrou dentro de você. Mas isso é uma mentira biológica. A primeira onda de ansiedade, aquele choque elétrico que percorre a espinha quando uma má notícia chega ou quando um prazo aperta, é apenas o seu corpo funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. É um reflexo antigo, um mecanismo de sobrevivência que não pede permissão para existir. Sêneca e os estoicos chamavam isso de propateia, as primeiras sensações involuntárias que atingem até o mais sábio dos homens. O sábio treme quando o teto estala. O sábio empalidece quando o mar se agita. O erro não está na sensação. O corpo é inocente. O desastre começa no segundo seguinte, quando você convida a sensação para uma conversa. O problema é dialogar com o sintoma. Observe o que acontece milésimos de segundo após o disparo da ansiedade. Você não se limita a sentir o desconforto e deixá-lo passar como uma nuvem passageira. Você o agarra. Você puxa uma cadeira para ele. Você abre a porta da sua sala mental e diz: entre, sente-se, temos muito o que discutir. E então começa uma negociação frenética e interminável, com um interlocutor que não respeita a lógica. Quando a ansiedade surge, você começa a negociar. É um processo quase judicial. Você transforma sua mente em um tribunal onde você é, ao mesmo tempo, o réu, o advogado de defesa e o promotor impiedoso. Você pega aquele medo abstrato e começa a fazer perguntas a ele, na esperança ingênua de que, se fizer as perguntas certas, ele irá embora. E se eu fizer isso? Você pergunta buscando uma rota de fuga. Talvez aquilo resolva. Você sugere, tentando barganhar com o futuro. Preciso pensar melhor sobre esse detalhe. Você decide acreditando que a ruminação é uma forma de trabalho produtivo. Você acredita que está resolvendo o problema, mas você está apenas alimentando o monstro. Cada pergunta que você faz à sua ansiedade é um prato de comida que você oferece a ela. A ansiedade não é uma entidade autossuficiente. Ela é um parasita energético. Ela não tem bateria própria. Ela precisa da sua atenção, do seu foco e do seu engajamento para continuar existindo. Quanto mais você debate com ela, mais forte ela fica. Quanto mais você tenta vencer a discussão interna usando argumentos lógicos, mais ela contra-ataca com cenários emocionais absurdos. É uma luta injusta, porque você está usando a razão contra uma força que opera fora da razão. Você tenta explicar estatísticas para um sistema nervoso que está gritando fogo. Você dá atenção, dá palco, dá continuidade. Você trata pensamentos intrusivos, como se fossem conselheiros sábios que merecem ser ouvidos. Se um louco entrasse na sua sala gritando que o mundo vai acabar em 5 minutos, você o ignoraria ou chamaria a segurança. Mas quando sua própria mente grita a mesma coisa, você para tudo o que está fazendo para ouvi-la. Você valida o delírio. Você legitima o pânico ao aceitar o debate. Ao tentar responder a cada "esse", você está assinando um contrato de permanência com a angústia. Você diz a ela: sua opinião é importante para mim, por favor, continue falando. Sêneca não confrontava a ansiedade com força. Ele a deixava sem interlocutor. A estratégia estoica aqui é de uma sutileza brilhante.
Sêneca percebeu que tentar expulsar a ansiedade à força é outra forma de diálogo. Gritar, pare de pensar nisso, ainda é pensar nisso. Lutar contra a onda é se afogar mais rápido. A verdadeira liberdade não vem do confronto, mas da indiferença deliberada. Ele deixava a ansiedade falando sozinha, não porque ele ignorava os riscos da vida, mas porque ele reconhecia uma verdade fundamental sobre a natureza da mente. Nem todo pensamento merece resposta. Na verdade, a maioria dos pensamentos que surgem sob tensão são lixo psíquico, ruído estático sem valor profético. Responder a eles é conferir-lhes uma dignidade que não possuem. Imagine a ansiedade como alguém gritando do outro lado de uma parede de vidro. Você vê os gestos, vê a boca se movendo, sente a vibração. Mas você escolhe não ligar o sistema de som. Você continua trabalhando, lendo, vivendo. O grito continua lá, mas sem a sua resposta, sem a sua validação, ele começa a perder fôlego. O fogo sem oxigênio sufoca. O pensamento sem a sua participação ativa murcha. Alguns pensamentos só existem porque você continua conversando com eles. Eles são como vampiros, que só podem entrar se forem convidados. E você os convida a cada minuto em que tenta resolver mentalmente algo que não pode ser resolvido agora. A libertação começa quando você percebe que não é obrigado a atender o telefone interno toda vez que ele toca. Deixar tocar até cair a linha não é negligência. É a suprema higiene mental. É o ato de preservar sua energia vital para as ações reais, retirando o investimento que você fazia nas alucinações. É entender que o silêncio não é a ausência de pensamentos, mas a ausência de engajamento com os pensamentos errados. É nesse espaço de não resposta, nessa recusa firme de entrar no debate, que a mente encontra o único tipo de repouso possível no meio da tempestade. O exercício que não parece exercício. Quando você ouve o conselho central de Sêneca para a blindagem da mente, seu primeiro instinto é de repulsa. É natural que seja. A cultura contemporânea, banhada em um otimismo tóxico e obrigatório, ensinou você a fugir de qualquer sombra. Disseram-lhe para visualizar o sucesso, para atrair coisas boas, para nunca, jamais, contemplar o fracasso sob pena de convocá-lo para a realidade. Portanto, quando Sêneca sugere que você deve olhar diretamente para o pior que pode acontecer, isso soa não como uma cura, mas como um masoquismo refinado. Soa como uma punição mental desnecessária para alguém que já está sofrendo. Porque, em sã consciência, alguém que já está ansioso deveria imaginar a perda, a doença, o abandono ou a ruína. Sêneca escrevia sobre imaginar perdas, sim, mas não como quem cutuca uma ferida aberta para ver se ainda dói. Era um antídoto contra o susto. Entenda a mecânica do seu sofrimento. O que te despedaça não é o evento em si, é a surpresa do evento. É o choque de ver a realidade violar a sua expectativa de segurança. Quando você vive repetindo para si mesmo, tudo vai dar certo, nada de ruim vai acontecer. Você está, sem saber, baixando a guarda da sua alma. Você está caminhando em um campo de batalha sem armadura, acreditando que a sua esperança serve de escudo. E então, quando o golpe vem, e a vida invariavelmente desfere golpes, ele te encontra macio, despreparado, vulnerável. A dor é amplificada pela incredulidade. Como isso pôde acontecer comigo? É o grito de quem se recusou a olhar para a natureza das coisas. O exercício estoico é uma vacina, e, como toda vacina, envolve inocular uma dose pequena e controlada do vírus para que o corpo aprenda a se defender. Sêneca propunha que você visitasse o pior cenário não para morar lá, mas para retirar o poder de assombração que ele exerce sobre você. Você sofre menos quando para de fingir que tudo precisa dar certo para que você permaneça inteiro. Existe uma liberdade assustadora em olhar para o desastre imaginado e perceber: isso seria terrível, sim, mas eu ainda estaria vivo, eu ainda seria eu. Isso não te torna pessimista, te torna invulnerável ao susto. O pessimista é aquele que acredita que o pior vai acontecer e se entrega ao desespero. O estoico é aquele que contempla o pior para perceber que é capaz de suportá-lo. Essa distinção muda tudo. Ao fazer isso, você deixa de ser refém. Hoje, você é refém dos seus cenários ideais. Você caminha sobre uma corda bamba, aterrorizado com a ideia de cair,
Porque nunca olhou para baixo para ver que a rede de proteção ou o chão firme não estão tão longe assim. Você vive com medo de perder o emprego, de perder o status, de perder o afeto. E esse medo dita suas ações, cala sua voz, curva sua espinha, te torna menos dependente, menos vulnerável ao acaso. A ansiedade se alimenta da ilusão de que só há um desfecho aceitável. Ela sussurra que, se o plano A falhar, a vida acaba. O exercício de Sêneca destrói essa tirania do resultado único. Quando você visualiza o plano B, o plano C, ou até o terrível plano Z, e respira dentro deles, a ansiedade perde sua principal arma, o medo do desconhecido. O desconhecido deixa de ser um abismo sem fundo e passa a ser apenas mais um terreno, rochoso, difícil, árido, talvez, mas um terreno onde é possível caminhar. Quando você solta a necessidade desesperada de que o universo obedeça aos seus desejos, algo afrouxa. É uma sensação física, a tensão constante nos ombros, aquele nó no estômago que virou seu companheiro, começa a se dissolver. Não porque os problemas sumiram, não porque você se tornou indiferente ou frio, mas porque você parou de lutar contra a possibilidade da vida ser o que ela é. Imprevisível. Não resolve tudo. A vida continuará tendo seus desafios ásperos, mas silencia o excesso. Silencia aquele grito histérico da mente que diz: eu não vou aguentar. Você descobre na segurança do seu ensaio mental que aguentaria, que o ser humano é uma criatura de adaptação formidável, que você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias até hoje. Ao olhar o monstro nos olhos antes que ele apareça, você percebe que ele é menor do que a sombra que projetava na parede da sua imaginação. E nesse instante de reconhecimento, o medo não desaparece por mágica, mas ele recua para o seu devido tamanho, deixando espaço para que você volte a respirar. Por que 10 minutos parecem tão atraentes? Existe uma honestidade brutal na sua atração por esse prazo. Se o título prometesse "Aprenda a eliminar a ansiedade em 3 anos de estudo disciplinado", você provavelmente teria passado direto. Não porque lhe falta disciplina, e não porque você é avesso ao esforço longo. Sua vida profissional prova que você sabe suportar maratonas. Mas você clicou, ou parou para ler, porque a promessa de 10 minutos tocou em uma ferida muito específica, a sua noção de tempo disponível para si mesmo. Você quer um intervalo de alívio, mesmo que pequeno. A sedução desse número não está na promessa de cura mágica, mas na promessa de uma trégua. 10 minutos é um tempo que você consegue negociar com o caos. É a duração de um banho, de um café, de um trajeto curto no carro. É um fragmento de tempo que o mundo, com todas as suas exigências vorazes, talvez não perceba que você roubou de volta. Você não quer, no fundo da sua alma, eliminar a ansiedade para sempre agora. Isso parece grandioso demais, distante demais, quase utópico. O que você deseja é algo mais visceral e imediato. Você quer parar de se sentir afogado, quer respirar sem ela por alguns minutos. Imagine um mergulhador que está submerso há tempo demais. Ele não está pensando em construir uma casa na praia. Ele está pensando apenas na próxima inspiração. A sua busca por esses 10 minutos é o instinto de sobrevivência de quem precisa colocar a cabeça para fora da água, nem que seja por um instante, apenas para lembrar como é a sensação de ter os pulmões cheios de ar limpo, sem o peso da pressão da água esmagando as costelas. Você busca o contraste. Você esqueceu como é o silêncio interno. O ruído branco da preocupação tornou-se a trilha sonora padrão da sua existência. E você anseia por um botão de mudo, mesmo que temporário. Você quer saber se ainda existe um você debaixo de toda essa armadura de tensão. E isso revela algo honesto, algo que você raramente admite na frente do espelho. Você está cansado, não quebrado. Há uma diferença abismal entre essas duas condições, embora a dor pareça a mesma. A sociedade moderna, com sua patologização de tudo o que é humano, tenta lhe convencer de que você está quebrado, que sua mente é defeituosa, que seus neurônios falharam. Mas Sêneca olharia para você e veria algo diferente. Ele veria fadiga. Estar quebrado implica necessidade de conserto, de substituição de peças, de intervenção externa pesada. Estar cansado implica necessidade de descanso, de pausa, de recalibração. A sua ansiedade não é um defeito de fábrica.
É um sinal de superaquecimento de um sistema que está funcionando em rotação máxima por tempo demais, sem manutenção. Você não é uma máquina falha. Você é um ser humano exaurido pela tentativa constante de controlar o incontrolável. A busca pelos 10 minutos é a confissão silenciosa de que você não aguenta mais segurar o céu sozinho. Sêneca não prometia libertação instantânea. Ele era um homem de Estado, não um vendedor de feira. Ele sabia que as cicatrizes da mente demoram a fechar e que os hábitos de pensamento, enraizados por décadas, não desaparecem com um estalar de dedos. Ele não vendia o paraíso na terra. O estoicismo não é sobre viver em um estado permanente de felicidade beatífica. É sobre funcionalidade e dignidade em meio à tempestade. Prometia clareza suficiente para não se afogar. E aqui reside a verdadeira beleza, austera e seca, da proposta. Sêneca não promete que as ondas vão parar. Ele promete que você pode aprender a nadar. Ou melhor ainda, que você pode aprender a boiar. A clareza que ele oferece nesses 10 minutos de reflexão não resolve a dívida, não cura a doença, não traz o amor perdido de volta. Mas ela faz algo crucial. Ela devolve a você a posse da sua própria mente diante desses eventos. Ela permite que você olhe para o monstro e veja que ele é apenas uma sombra. Ela permite que você sinta o medo sem se tornar o medo. Ela cria um espaço, uma pequena clareira na floresta densa dos seus pensamentos, onde você pode sentar e dizer: isso está acontecendo, é difícil, mas eu sou maior que isso. Essa clareza é a diferença entre o pânico e a dor. A dor é inevitável e humana. O pânico é a desorganização da dor. É a dor acrescida da sensação de impotência total. Sêneca te devolve a potência. Não a potência de mudar o mundo em um instante, mas a potência de governar a sua reação ao mundo. E isso às vezes já é muito. Em um mundo que vende a vida extraordinária, a performance de elite e a felicidade plena, contentar-se com não se afogar pode parecer pouco, pode parecer resignação, mas para quem está engolindo água salgada há meses, para quem sente o pulmão arder com a ansiedade, conseguir manter o nariz acima da linha d'água não é pouco, é tudo. É o triunfo fundamental. É a base sobre a qual, eventualmente, você poderá voltar a construir. Talvez você não queira um milagre. Talvez você só queira que a tortura pare por tempo suficiente para que você possa lembrar quem você era antes de tudo isso começar. E esses 10 minutos são a porta entreaberta para esse reencontro. A parte que ninguém gosta de ouvir. Chegamos ao limiar onde a maioria desiste, porque é aqui que a fantasia infantil de onipotência precisa morrer para que a saúde mental adulta possa nascer. Você veio até aqui seduzido por verbos de guerra. O título falava em destruir. Você quer vencer, você quer eliminar. Seu vocabulário é bélico, porque você enxerga a sua ansiedade como um invasor estrangeiro, um corpo estranho que violou as fronteiras da sua mente e que precisa ser expulso à força de baioneta. Mas a verdade, crua e inevitável, é que a ansiedade não vai embora enquanto você acreditar que precisa expulsá-la. Existe um paradoxo cruel na mecânica da psique. Aquilo a que você resiste, persiste. Ao declarar guerra à sua ansiedade, você a torna o centro gravitacional da sua existência. Você acorda e a primeira coisa que faz é checar. Ela ainda está aqui? E ao checar, ao procurar por ela com medo e aversão, você a convoca. Você valida a presença dela. Você transforma um ruído de fundo em um protagonista. Tentar destruir a ansiedade é como tentar acalmar a água de um lago batendo nela com uma tábua. A violência da sua tentativa de pacificação é, em si mesma, a fonte da agitação. Ela diminui quando deixa de ser tratada como inimiga e passa a ser vista como sintoma de apego excessivo ao futuro. Essa mudança de perspectiva não é um jogo de palavras. É uma mudança de postura biológica. Enquanto você a vê como inimiga, seu corpo produz cortisol para a luta. Quando você a vê como um sintoma, como uma febre que sinaliza uma infecção ou um tremor que sinaliza frio, o ódio desaparece. Você não odeia a febre. Você entende que ela é um aviso de que algo precisa de cuidado. A ansiedade é o aviso de que você está segurando o futuro com força demais. É o alarme de fumaça indicando que você colocou a mão no fogo da incerteza e está se queimando.
Você não precisa vencê-la, precisa não obedecê-la. Aqui está a distinção que separa o estoico daquele que apenas sofre. Vencer implica silenciar a voz. Não obedecer implica ouvir a voz e escolher não agir de acordo com ela. É uma recuperação de soberania. A ansiedade pode gritar, corra, e você, sentado em sua cadeira, respira fundo e permanece. Ela pode berrar, tudo vai dar errado, e você, calmamente, continua fazendo o seu trabalho. É o ato de retirar a autoridade da emoção sem negar a existência dela. É olhar para o medo como se olha para um conselheiro histérico em uma reunião de diretoria. Você agradece a opinião, reconhece o risco apontado, mas nega o voto. Você diz, eu ouvi você, mas quem decide sou eu. O que sobra quando a mente desacelera? Quando você finalmente para de lutar, quando para de tentar consertar o que não está quebrado, mas apenas acelerado, o que surge no lugar do medo não é o que a maioria espera. Não é euforia, não é motivação, não é coragem teatral. Nós somos viciados em emoções de alta voltagem. Mesmo no sofrimento, há uma intensidade viciante. E por isso, esperamos que a cura seja igualmente intensa. Uma espécie de êxtase de libertação, fogos de artifício mentais, celebrando a paz. Mas Sêneca, com sua sobriedade característica, nos aponta para algo muito mais discreto e durável. É algo mais simples, um estado neutro. É como a superfície de um lago quando o vento para. Não há ondas gigantes, mas também não há brilhos mágicos artificiais. Há apenas água. O que sobra é um espaço onde o pensamento perde a urgência. Os pensamentos continuam passando. As contas, os prazos, as memórias, mas eles perderam os dentes. Eles não mordem mais. Eles flutuam como folhas na correnteza, visíveis, mas incapazes de te arrastar para o fundo. Para muitos, isso parece vazio, mas não é. A mente moderna, acostumada ao bombardeio constante de estímulos e dramas internos, estranha o silêncio. Ela o confunde com tédio ou apatia. Se eu não estou preocupado, será que eu não me importo? Se eu não estou eufórico, será que estou deprimido? Não. Você está apenas sóbrio. É ausência de ruído desnecessário. Imagine desligar um ventilador barulhento que esteve ligado no seu quarto pelos últimos 10 anos. O silêncio súbito que se segue é quase ensurdecedor. É uma presença física. Você ouve coisas que não ouvia antes. O som da sua respiração, o tic-tac do relógio, a vida acontecendo lá fora. Sêneca não chamava isso de paz, como se fosse um prêmio final. Chamava de suficiência. A suficiência de ser quem se é, aqui e agora, sem a necessidade de adicionar cenários futuros para se sentir completo ou seguro. É a capacidade de habitar a própria pele sem a coceira constante de querer estar em outro lugar ou em outro tempo. É estar satisfeito com a realidade presente. Não porque ela é perfeita, mas porque ela é a única que existe. E talvez seja isso que você busca no fim das contas. Mesmo quando pede algo rápido, algo fácil, algo que destrua a ansiedade com a violência de um martelo. Talvez lá no fundo você saiba que a violência não resolve. Talvez você não queira destruir nada. Talvez você esteja apenas cansado de viver em guerra consigo mesmo. Talvez a sua alma não queira vitória. Ela queira trégua. E essa trégua não vem de uma grande batalha final onde você mata o dragão. Ela vem no momento sutil, quase imperceptível, em que você decide largar a espada, sentar no chão e perceber que o dragão, sem a sua atenção, era apenas fumaça. Talvez você só queira, por alguns instantes, que podem se tornar uma hora, um dia, uma vida, não ser arrastado pela correnteza violenta da própria mente, mas sim sentar-se à margem, observando o fluxo, finalmente seco, finalmente inteiro.